Olá, Ponte LCR. Bom, eu costumo dizer que a bancada do museu, ou o laboratório de eletrônica antiga do museu, é uma volta ao passado. Nós procuramos manter no museu os instrumentos históricos, os instrumentos de época, o mais possível, que for possível, a gente mantém instrumentação antiga funcionando e usa essa instrumentação nos trabalhos de restauração do museu. Mas não tem por que a gente não aproveitar as maravilhas da tecnologia moderna. E são realmente maravilhas. Para você que acompanha o canal, tem lá uma playlist chamada A Bancada do Museu, onde a gente mostra a evolução do que a gente construiu aqui na bancada. E também, aí, se você procurar lá no canal, o último vídeo que nós postamos no ano de 2021, você vai ver a quantidade de instrumentos antigos que chegaram aqui por doação, que vieram lá do Sr. Jorge, lá do Rio de Janeiro. E vale a pena você olhar. Um deles, por exemplo, é essa fonte regulável, com todas as tensões que a gente precisa para trabalhar com valvulados. É uma fonte extremamente rara e numa condição de quase dá para dizer que saiu da loja. Outros instrumentos aí clássicos, osciloscópios, geradores de varredura, geradores de RF e tantos outros equipamentos que nós mantemos. Mas a ponte LCR, que muito provavelmente nos anos 1980, 90 e talvez até no início dos anos 2000, ela seria um instrumento pouco acessível para a imensa maioria dos técnicos em eletrônica e das oficinas, a não ser, claro, as autorizadas que poderiam ter esse instrumento. Bom, nessa época os instrumentos que existiam eram os de bancada, nesse modelo, a instrumentação de bancada, e a gente fez um esforço para adquirir uma ponte LCR também de bancada, mas infelizmente ela ficou muito acima do que a nossa capacidade financeira permitia. Então, como a gente precisava, chegou um momento em que a gente tomou uma decisão, nós temos que fazer um esforço e adquirir uma ponte LCR, porque ela é absolutamente necessária para os trabalhos nos receptores, principalmente que nós trabalhamos. Não só receptores, se você trabalha com amplificadores de áudio de alta fidelidade, a ponte LCR também é indispensável e logo mais a gente vai falar sobre isso, como por exemplo, como que você vai definir os fatores de qualidade, os fatores de dissipação dos capacitores, se você se propõe trabalhar com áudio de alta fidelidade. Mas na bancada então chegou a nossa ponte LCR, que nós tomamos a decisão de importar ela. Nem tudo é de tudo ruim e nem tudo é de tudo bom, Nós podemos até fazer críticas em relação ao fato de que a indústria chinesa colaborou decisivamente para o fim e até a total destruição da indústria nacional, especificamente da indústria eletrônica nacional, mas a gente não pode negar, a gente tem que reconhecer que a China ela nos traz alguns instrumentos, alguns equipamentos absolutamente maravilhosos que muito provavelmente, se não fosse a indústria chinesa, a gente não teria com um acesso como a gente tem hoje. Bom, então eu vou abrir essa caixa. Ela veio, é uma caixa relativamente pequena, essa de fora eu posso rasgar, e a gente tem acesso à caixa original do instrumento, que eu vou compartilhar com vocês na medida de que o meu conhecimento possa alcançar. Quando a gente fala de uma ponte LCR, a gente está falando nada mais nada menos do que um instrumento de bancada que se propõe a fazer algumas medições de um nível um pouco mais alto, um nível até de engenharia, que é justamente isso, a gente medir tanto em capacitores como em indutores, o fator de qualidade, o fator de dissipação, o próprio ESR. Existem aí vários instrumentos, nós temos aí já, que nós adquirimos já há um bom tempo, esses que a gente conhece por multimedidores chinesinhos, Nós começamos por esse aqui. Ele funciona bem dentro das suas limitações, ele tem um problema aqui com a interferência estática da própria mão. Ele poderia ser melhorado desmontando e fazendo uma blindagem
com papel alumínio, e ele talvez se comportasse melhor. Mais recentemente nós adquirimos esse outro, que tem aqui uma versão, inclusive o nome é Pro, né? Mas nenhum desses instrumentos aqui que se propõem medir ESR são capazes de medir fator de dissipação, e são capazes de medir fator de qualidade, nem de capacitores nem de indutores. Seria possível, é claro, fazer esses cálculos. Por exemplo, poderia-se usar as fórmulas, a fórmula da reatância, por exemplo, fazer os cálculos a partir dos parâmetros que nós encontramos, mas não seria nada exato. Bom, então a gente chega à conclusão de que uma ponte LCR é um instrumento indispensável. Antes um pouco de falar sobre esse equipamento que está aqui, eu quero comentar com vocês com relação a como nós fizemos a compra. Nós ficamos aí um bom tempo, pelo menos uns 60 dias pesquisando. Conversamos com um amigo, Hamed, que já compramos aí vários instrumentos de alto nível dele, mas infelizmente a ponte LCR que nós pretendíamos comprar de bancada, ela, como eu disse, ficava muito cara no nosso contexto. Bom, o que a gente acabou fazendo então? Tomamos a decisão de pesquisar quais pontes LCR existiam na China, quais os preços, qual a relação custo-benefício e quanto isso custaria para nós. E aí tomamos a decisão de comprar esta ponte, que ela traz, a primeira característica que a gente vê nesse instrumento é que ele tem uma marca, que é uma indústria internacional reconhecida como uma indústria de instrumentação, ou seja, diferente da gente comprar um instrumento chinês que tem um nome qualquer e que a gente nem sabe o que é isso, se isso realmente existe, se isso realmente é uma indústria. Via de regra, o que a gente sabe das pessoas que contam que já foram na China, nas grandes feiras, eu tenho um amigo que já foi mais de uma vez nas feiras de tecnologia na China, e ele diz que as coisas tendem a ser fabricadas e carimbadas por lá mesmo, e acabam vindo para o resto do mundo, e você jamais vai saber aonde esse negócio foi fabricado. Aqui não. Aqui a gente tem uma indústria que você pode falar em português, né? Unit, o nome é Unitrend, UNI-T, e é uma indústria mesmo que produz equipamentos. Se você não conhecia ainda essa marca, pesquise aí no seu aplicativo de compra internacional. Esse instrumento nós compramos no AliExpress, foi o lugar que nós encontramos mais acessível para comprar. Bom, mas ele teve uma história e uma coisa que chama a atenção. Existiam 3 modelos, um mais em conta, um médio e um mais caro. Nós resolvemos comprar o médio, que é esse aqui. O que aconteceu? Nós compramos, por incrível que pareça, nós compramos no dia 27 de maio, o último agora passado. No dia 1º de junho, ou seja, 4 ou 5 dias depois, isso aqui já estava em Curitiba, aqui no Brasil. É incrível a velocidade como isso chegou no Brasil. Foi mais rápido comprar da China do que comprar aqui no Brasil mesmo. Bom, só que tivemos um problema. O valor que nós pagamos por esse instrumento, ele ultrapassou a cota de $100, que é a cota que a aduana do Brasil libera para passar sem ser tarifado. E aqui eu tenho que fazer um comentário. Se você, assim como eu, quer colaborar para uma nação melhor, uma nação diferente, um Brasil diferente, não adianta a gente cobrar dos nossos políticos que sejam honestos, ou não adianta a gente falar mal dos representantes políticos porque são ladrões ou qualquer outra coisa que a gente ouve nas redes sociais. Os nossos representantes, eles não são nada mais do que o espelho do que nós somos. Os agentes políticos do país ou de qualquer país, eles são o espelho daquelas pessoas que os colocaram lá. E por que eu estou falando isso? Se a gente quer colaborar por um país mais honesto, a gente tem que agir também honestamente. E o que aconteceu aqui? Quando eu comprei lá no aplicativo do AliExpress, que eu cliquei lá no botão comprar e paguei, veio uma mensagem em português, inclusive isso chamou a minha atenção, dizendo o seguinte: que se eu optasse por declarar na nota fiscal que viria esse aparelho, que eu nem vi ainda, porque eu estou abrindo agora,
provavelmente está aqui. Não, eu recebi a nota no aplicativo, isso, veio no meu e-mail. Se eu declarasse o valor real desse aparelho, que era em torno de 212 dólares quando eu comprei, alguma coisa em torno de R$1.200, R$1.112 com frete, muito provavelmente o aparelho seria tarifado e eu teria que pagar o imposto de importação. E se eu quisesse, eu podia fazer uma escolha de colocar o valor que eu quisesse lá na declaração e na nota, e o AliExpress então alteraria o valor real que eu paguei por isso aqui, porque aí não teria o problema de parar na aduana e eu receberia o aparelho. Bom, eu levei 5 segundos para tomar a decisão. Por que eu levei 5 segundos? Porque logicamente o meu lado humano, e infelizmente, né, talvez aí a gente vê tanta falcatrua nesse país, ele me deu uma sugestão mental de alterar o valor. Mas eu pensei, se eu quero ser um cidadão, eu tenho filhos, eu tenho família, eu quero dar um exemplo para eles e quero para eles uma nação melhor, um país melhor para viver, então eu tenho que ser honesto. E eu optei por declarar o valor da nota fiscal, exato que eu paguei, os 200 e alguma coisa em torno de 212 dólares, se não me engano, não lembro agora os detalhes. O que aconteceu no dia 10 de junho, chegou aqui no dia 1º de junho, no dia 10 de junho foi para a aduana, ficou, olhem que interessante, né? Chegou no dia 1º de junho aqui no Brasil, levou 9 dias para chegar na aduana, ou seja, metade desse tempo, em 4 ou 5 dias, veio da China até Curitiba. E dentro da própria cidade de Curitiba, no processo da aduana, levou aí quase 10 dias, 9 dias. Bom, aí eu recebi o aviso de que eu teria que pagar o imposto de importação e o ICMS, e acabei pagando uma guia de mais R$ 993. Então, na prática, o aparelho acabou custando um pouco mais de R$2.000. Mas ainda assim, ele se tornou um aparelho viável em comparação com o aparelho que eu poderia ter comprado aqui no Brasil. Só quis relatar isso para vocês como uma curiosidade, talvez a maioria de vocês já tenha passado por isso. E eu recomendo muitíssimo que você não minta, que você não entre na onda do AliExpress e seja tentado a mentir aí o valor que você pagou, porque eu não sei os efeitos colaterais disso, né? Imagina se você mente e aí o fiscal lá da Receita Federal, ele simplesmente entra lá no aplicativo do AliExpress dele, coloca um modelo do equipamento que você comprou e você vai ser talvez responsabilizado por ter mentido. Avançando então, uma ponte LCR, marca eu falo Unité, mas com certeza tem um nome aí para se falar em inglês. Esta é a modelo UTC 622C, está aqui. Como eu disse, existiam 3 versões, A, B e C, ou melhor, agora eu fiquei confuso, mas essa aqui é a mediana. Não, essa aqui não é a mais cara. A mais cara custava alguma coisa em torno de R$1.800, tá? Então é isso mesmo, essa aqui é do meio. Então a gente tem aqui uma ponte LCR, que é um instrumento de ponta. Hoje ela é um instrumento de ponta, eu tenho que reconhecer isso. Nós fizemos um investimento muito pensado aqui, então a gente tem aqui um instrumento que é talvez o que tem de melhor hoje lá na China em termos de ponte LCR. A apresentação desse equipamento ela é bastante detalhada, mostrar todos os detalhes, como ela funciona, o que significa o fator de qualidade de um capacitor ou de um indutor, o que significa o fator de dissipação de um capacitor ou de um indutor, como calcular isso, como fazer os testes. Mas eu logo vou explicar para vocês os detalhes disso e vou dar uma dica de ouro. Eu vou chamar de dica de ouro para aqueles que estão interessados. CDzinho para instalar com certeza o software no computador. E aqui a gente já vê a qualidade desse produto, um manual, lógico, né, o manual está em chinês aqui, né, em mandarim, sei lá, na língua original. Então é bom, é um manual original, mas com certeza existe um manual em inglês para baixar do instrumento.
O que ela vem então? Vamos lá. Aqui está ela. Handheld LCR Meter de mão, né? Uso de mão. Aqui está o modelo, uma tela bem ampla. E a gente tem aí várias características de funcionamento, em que eu não vou me ater muito a essas características de funcionamento. Ó, ela já veio com a bateria carregada, ela é recarregável, né? Ó, eu liguei pela primeira vez em solo brasileiro, com certeza, né? Ela saiu da China e pela primeira vez, então, aí ela está ligada no solo brasileiro. Por que eu comprei esse modelo aqui especificamente? Por que eu não comprei outra mais barata? Existiam modelos lá na faixa de 300, 400 reais. Por que eu optei em comprar um instrumento na faixa de 1.200 reais? Por dois motivos. Porque esse instrumento, primeiro, tem a marca que eu sabia reconhecidamente que é a marca de qualidade. E segundo, porque essa vem com a ponteira Kelvin. Se você ainda não entendeu, não viu ou não sabe para que serve uma ponteira Kelvin, eu vou resumir. Aqui você tem 4 fios, ela vai colocada aqui, ó. Aqui assim a gente liga a ponteira, ela vem ali com a entradinha, ela só entra de um lado, né, ó. Para que existe uma ponteira Kelvin? A ponteira Kelvin, ela em 2 fios, ela envia alimentação para fazer o teste no componente. E nos outros 2 fios ela faz a leitura, né, a alimentação ou frequência. Então a gente tem uma precisão muito alta, muito altíssima, quando a gente usa uma ponteira Kelvin em relação a usar ponteiras normais, né? Veio aqui com um cabinho USB para ligar no computador. Aqui a gente tem o carregador no computador e também para carregar, né? Ó, ela tem um mini conversor de energia, ó, pequeno conversor de energia de 100 a 240 volts, 5 volts, 1 ampere, que é o nosso carregador dela, porque ela tem uma bateria recarregável, né? Aqui ela vem uma pega para fazer um curto ali e zerar ela, né? Fazer zerar ali as medições. Bom, ela tem muitas coisas aqui, são muitas funções, ela é muito completa. E por que eu não vou me ater a mostrar para vocês detalhadamente cada função, cada detalhe? Por que eu não farei isso? Porque no final eu vou dizer para vocês eu vou dar uma dica de um vídeo, como eu falei, que é um vídeo precioso aí para indicar a vocês como testar esse instrumento, entender o funcionamento, tá, do instrumento. Bom, uma das coisas que eu tenho que falar é que, e eu tenho que deixar isso muito claro para vocês que acompanham o canal do Museu da Eletrônica, talvez você vai pensar assim, não, Mauro, mas aquela lá que tem lá no AliExpress, ou seja, onde for, de 400 reais, faz a mesma coisa que essa aqui faz. Olha, até pode ser. Mas quando você tem um peso de marca aqui, quando você tem uma indústria por trás do instrumento, o risco de você comprar o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se chama no Brasil, mas de você comprar gato ensacado, né? Aqui no Sul fala assim, é muito menor. E a própria robustez do instrumento, você ter um instrumento que você sabe que é fabricado com uma qualidade superior, a qualidade da bateria, afinal de contas isso aqui a gente vai ter que recarregar, né? A gente vai ter que ficar recarregando, isso muda tudo. Eu vou pegar alguns capacitores de valor muito baixo, apenas para a gente fazer uns testes rápidos aqui, né? Para mostrar para vocês. E vocês, de novo, lá naquele vídeo que eu vou indicar no final desse vídeo aqui, vocês vão receber uma verdadeira aula sobre ponte LCR e o funcionamento e as características dela. Por isso que eu não vou me ater nisso, porque eu me recorro a esses vídeos de altíssimo nível, como o que eu vou indicar para vocês agora. Vamos fazer apenas alguns testes de componentes para vermos a precisão então. Eu peguei aqui do acervo do museu, então, alguns componentes que são componentes de época, componentes antigos, mas que vão nos ajudar aqui a gente ver a precisão desse instrumento.
Vou começar pelos capacitores de Styroflex, que tendem a ter um valor muito preciso, né? Esse aqui, 150 PF. Vamos ver o que ele vai nos indicar aqui. Um capacitor de 150 PF, nós temos uma leitura de 160 PF. Aqui nós temos o fator de dissipação desse capacitor. Esse fator, quanto mais baixo, maior a precisão do instrumento. Vamos trocando as telas, então, capacitância, fator de dissipação, resistência do capacitor, o X do capacitor, a reatância dele, né? Reatância capacitiva do capacitor, o ângulo, a fase, ó, o Z, o ângulo, a indutância, o L, né? Em milihenries, de novo o fator de qualidade. Então a gente tem medições aqui absolutamente maravilhosas para você ter de um componente. Aqui a gente faz uma leitura completa no componente, tá? Vamos lá então. Vamos pegar agora um outro capacitor aqui. Vamos pegar um capacitor de poliéster metalizado original. Esse aqui é um capacitor de 1K5. Ok? 1K5. Olha, a gente tem uma precisão aqui de 4 casas depois da vírgula. Mesma coisa. Capacitância, fator de dissipação, a resistência, a reatância, o ângulo, a fase, a indutância, o fator de qualidade e assim por diante. Isso é o que nos leva a ter uma ponte LCR, uma medida muito precisa, muito exata. Vamos pegar um resistor agora de um valor bem alto também, e de igual forma um resistor de estoque antigo. Vamos pegar aqui, esse aqui não é de estoque antigo, 10 mega. Resistor de carvão de 10 mega. Então está aí um resistor de 10 mega ohm, 9.9899 mega. Temos de igual forma a reatância, temos aí indutância, ou melhor, temos o ângulo, a fase, temos a indutância, o fator de qualidade, a capacitância zero, olha que interessante. Não há capacitância aqui, fator capacitivo, né? Fator de dissipação não tem também no resistor. Olha que interessante. E voltamos para a resistência. Bom, isso foi um teste rápido que eu apenas fiz para mostrar para vocês a utilidade desse instrumento. E agora vem a dica de ouro que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se você gostou do assunto ponte LCR, você vai assistir uma aula com o mestre. Alguém que, na minha opinião, fez o melhor vídeo que eu já encontrei até hoje no YouTube sobre o tema, sobre a ponte LCR, sobre fator de qualidade, sobre fator de dissipação, sobre ISR, sobre reatância capacitiva, indutiva e assim por diante. Você vai visitar o canal Eletrolab e eu vou deixar o vídeo aí na descrição para você visitar e ter uma verdadeira aula lá sobre isso. Bom, o nosso objetivo foi alcançado, agora o instrumento está aqui na bancada do museu e nós vamos poder utilizá-lo. Eu tenho certeza que ele vai ser extremamente útil para os nossos trabalhos do dia a dia e em breve aí vocês verão a gente fazendo aí os trabalhos utilizando esse mais novo instrumento, essa ponte LCR Unité ou Unit, né, ou assim como você queira, o UT622C. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos. E não deixe de visitar o link da descrição aí que eu vou deixar para vocês da verdadeira aula lá no canal Eletrolab sobre pontes LCR e os vários fatores que envolvem ela e que nos fazem também tomar a decisão de adquirir um instrumento como esse. Legal? Obrigado por que você assistiu e até o próximo vídeo.